Bom dia, bom dia, bom dia! Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, hoje sim, 3 de junho do ano 2025. 3 de junho do ano 2025 e estamos aqui começando nesta hora da manhã a Bíblia, o mate e o amanhecer. Agradecidos a Deus por este novo dia de vida que Ele está nos dando. Agradecemos a Deus por todas as coisas. Agradecemos o Senhor porque Ele é bom e porque para sempre é a sua misericórdia. Não sei se você sabia, mas a palavra de Deus diz que se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. A misericórdia de Deus é grande. A misericórdia de Deus é algo maravilhoso para as nossas vidas. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando então a Bíblia, o mate e o amanhecer. Palavra de Deus nesta manhã está em Mateus. Bom dia, Antônio Paulo, que Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como também a toda a sua família. Que a paz do Senhor esteja na sua casa. Bom dia, nossa irmã Maria, também aqui na cidade de Cacequi. Um grande abraço para a nossa irmã Maria, para toda a sua família. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muitas vezes passamos por momentos difíceis na vida, não é verdade? Passamos por apertos, passamos por situações que não desejaríamos passar e muitas vezes até falamos que não desejamos que ninguém passe por a situação por a qual nós estamos passando. Agora, o que nos fala a palavra de Deus a respeito a estas coisas? Que nos disse o Senhor Jesus. Estamos aqui com a pastora Marta, já enchendo o mate. Que nos fala a palavra de Deus? Que nos fala o Senhor Jesus? Ontem estivemos em Mateus 6 e hoje de novo estamos em Mateus capítulo 6, onde aqui são palavras do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem falou. Não foi um profeta inspirado por Deus. Mesmo o profeta sendo inspirado por Deus, é palavra de Deus. É Deus inspirando através do seu Espírito Santo. Mas neste caso, é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré que está falando para as multidões, que está falando para os discípulos e que continua falando às nossas vidas no dia de hoje. Hoje eu venci com um pequeno sintoma de gripe, mas vai sair no nome de Jesus. Capítulo número 6, verso número 25. Por isso vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, pelo que vestireis. Eis que a alma não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Bem, paramos aqui neste versículo. Ele começa dizendo a palavra do Senhor, claramente, por isso vos digo, é Jesus falando, não vos preocupeis por coisas da vida ou por a vossa vida. Em outras traduções bíblicas, vai dizer, não vos preocupeis por coisa alguma. Não vos preocupeis por coisa alguma. Muitas vezes nossa preocupação, ela vai ultrapassar a nossa fé. Não podemos permitir que a preocupação, que os problemas, que as adversidades da vida venham abafar ou diminuir
enfraquecer a nossa fé no Senhor. O que acontece? Que muitas vezes, nesses momentos de angústia, de problemas que se apresentam no nosso dia a dia, porque nenhum de nós, Jesus jamais falou na palavra de Deus de que nós não teríamos problemas. Ainda mais, ele vai dizer lá em João 14, se não me engano, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, porque nós estamos no mundo. E muitas vezes aquilo que acontece no mundo reflete nas nossas vidas. E o mundo está cheio de quê? O mundo está cheio, está lotado de hipocrisia. Homens, mulheres hipócritas que buscam somente seu próprio bem-estar. E aqueles que creem no Senhor, aqueles que têm sua fé no Senhor, aqueles que buscam ao Senhor incessantemente. Estamos inseridos no meio deste mundo. Ali no meio do mundo, ali está circulando ao redor toda sorte de maldades. É algo que nós não podemos esquecer. Por isso que Jesus falou que nós devemos de vigiar e orar. Vigiar e orar. Constantemente devemos de estar vigiando. Constantemente devemos de estar orando. Constantemente devemos de estar atentos a o que está acontecendo ao redor. Muitas vezes descuidamos nossa retaguarda. Descuidamos nossa retaguarda e é por ali por onde vai entrar o inimigo. É por ali onde o inimigo está esperando aquela oportunidade para poder agir sobre as nossas vidas. O diabo, o inimigo das nossas almas, ou a maldade em geral, como você queira falar, já que a maldade não provém de Deus. A maldade não provém de Deus. A maldade provém de Satanás. A maldade provém do inferno. E tem muitos homens maus, homens maus que servem às forças do inferno, que servem às forças das trevas. E neste mundo no qual nós estamos, onde muitos estão lutando pelo poder, que querem o poder, que querem dominar. Isto foi uma constante em toda a história da humanidade, de homens querendo manipular ou dominar as multidões. E se apresentam muitas vezes como os salvadores, como os bons do filme, vamos dizer assim. Como naqueles filmes de faroeste, sempre estão os bandidos, mas também ali tem o bonzinho, mas ambos matam para alcançar os seus objetivos. Agora, a palavra de Deus está nos dizendo que não devemos nos preocupar absolutamente por nada. Eis que a alma não é mais importante do que a comida. Devemos de cuidar, primeiramente, o que? A nossa alma. O que é a nossa alma? FR Alegrete, bom dia, aqui no Instagram. Que Deus te abençoe nesta manhã, a ti e a tua família. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa. A alma é onde radicam as nossas emoções. E as nossas emoções, elas são muitas vezes afetadas por aquilo que está acontecendo no mundo. Quando nossas emoções estão desordenadas, ou quando somos muito emotivos, ou sanguíneos, não é? De acordo a uma descrição grega que descreve ao homem como sanguíneo, como não estou me lembrando dos outros, mas sanguíneo, melancólico. Então, quando somos sanguíneos, em seguida vai vir a ira sobre as nossas vidas, não é verdade? Vilberto, bom dia, meu irmão. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Então, como somos sanguíneos, ou nossas emoções estão meio desordenadas, ou somos meio alterados, muitas vezes vamos falar aquilo que nós não desejamos falar. Então, aí é onde entra
a búsqueda por o Senhor, a búsqueda pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus é quem vai moderar a nossa alma, é quem vai governar os nossos sentimentos. Não que nós não vamos sentir ira, vamos, mas a palavra de Deus diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso nos diz a palavra do Senhor. Agora, no versículo número 26, o Senhor nos chama a nós fazer uma observação, para nós aprender de Deus. Aprender a depender absolutamente de Deus. Em todo este mundo no qual nós vivemos, onde estamos inseridos, na única pessoa que podemos confiar até no escuro é em Deus. É nele que deve estar depositada a nossa confiança. Sabe, em Jeremias tem uma palavra que ela pode se adaptar ou não ao que eu estou falando. Mas em Jeremias 17 diz que maldito o homem que coloca a sua confiança no braço de carne. Em outras traduções diz, maldito o homem que confia no homem. Chamando então ao homem, ou neste caso ao povo de Israel, o profeta Jeremias, a voltarem a confiar em Deus. O salmista vai dizer, muitos confiam no exército, muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas eu confio em Deus, em Jeová dos exércitos. A nossa confiança deve estar em Deus. Alguns confiam nas suas próprias riquezas, na sua própria capacidade intelectual, porém a confiança deve estar centralizada no Senhor. Veja bem, versículo 26 vai dizer, observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e vosso Pai que está no céu as alimenta. Acaso vós não sois mais importantes do que elas? Nós não somos mais importantes do que as aves? Claro que sim. Pois Deus entregou o seu Filho unigênito para que eu e você tivéssemos a vida abundante. E a vida abundante, ela implica muita coisa. Para que nós tivéssemos a salvação, por exemplo. E a salvação também vai nos falar de prosperidade, de segurança, de domínio próprio, de nós ter uma vida tranquila. A terceira epístola do apóstolo João, que é somente um capítulo, ele vai falar no versículo número 2, ele vai dizer assim a palavra do Senhor. Amado, eu desejo, e este é o meu desejo também nesta manhã para você, amado, eu desejo que em tudo sejas prosperado, assim como também prospera a tua alma. Desejo que em tudo tu sejas prosperado, assim como também desejo que prospere a tua alma. Agora, para que essa prosperidade venha acontecer na minha vida, eu devo estar amalgamado com Deus, eu devo de estar unido com Deus. E o versículo número 33 deste mesmo capítulo, número 6, um dia alguém me passou uma mensagem e me disse, pastor, por favor, necessito um versículo da Bíblia que me fale de prosperidade, porque eu não estou aguentando mais. Então eu mandei este versículo 33, que diz, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Isto é uma tremenda promessa de Deus. Se você prestou atenção no que Jesus está dizendo, isto são palavras do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se você prestar atenção nesse versículo, o que está dizendo ali, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino dos céus. A minha grande preocupação deve ser o reino dos céus. A minha grande preocupação deve ser a minha salvação. A minha grande preocupação deve ser agradar a Deus. É o primeiro, é a prioridade que eu tenho que ter na minha vida. Logo depois vem a família. E depois da família vem as atividades na igreja. Muitas pessoas invertem isso, aproveitando o gancho aqui. Se dedicam mais às atividades da igreja e abandonam a família. E a palavra de Deus está nos dizendo em Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo, que aqueles que não cuidam da sua família, e principalmente da família da fé, são piores do que os incrédulos. Aquele que não cuida, aquele que não vela pela sua família, é pior do que os incrédulos. Então tem vários itens que nós devemos de analisar na nossa vida para que as promessas de Deus venham serem realizadas em nossas vidas. É difícil? Não, não é difícil. É somente seguir as orientações do Mestre. É somente seguir as orientações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É algo simples, é algo fácil de nós levar uma vida livre de pecado, por exemplo. Quando falamos de pecado, às vezes nós pensamos em assassinato, em adultério, em fornicação, em tantas coisas grosseiras. Mas pecado também é não buscar a Deus todos os dias. É nós levar a nossa vida como se nós fôssemos dono, como se nós fôssemos dono de uma absoluta verdade. Às vezes eu vejo muitas pessoas publicarem nas redes sociais dizeres da palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas um olha para a vida deles, porque a nossa vida, ela deve ser um reflexo daquilo que a Bíblia está falando. A melhor Bíblia que tem para o ser humano somos nós mesmos. Nosso exemplo como cidadãos de bem, como de família, respeitando principalmente a família, respeitando aqueles que estão ao nosso lado, amando aos nossos inimigos. Você sabia que a palavra de Deus nos manda amar aqueles que são nossos inimigos? Amar aqueles que muitas vezes estão nos fazendo mal, aqueles que estão nos prejudicando. Mas nós não podemos pagar para eles com a mesma moeda. Vamos deixar tudo nas mãos de Deus e vamos continuar nossa vida em paz. Nossa vida em paz, totalmente pacífica, mas debaixo da cobertura do Onipotente, pois é Ele quem peleja as nossas batalhas. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus, como Deus deu tremenda vitória ao povo de Israel, sem sequer o povo derramar uma gota de sangue. Porque nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus realmente poderoso. Observai então as aves do céu. O qual de vós poderá, com a sua preocupação, veja bem o que está dizendo a palavra do Senhor, qual de vós poderá, com sua preocupação, acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vós, com a sua preocupação, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? É algo impossível. A preocupação, ela não pode ser maior do que nosso Deus. É que muitas vezes nós focamos no problema, assim como fez o apóstolo Pedro em certa oportunidade. Jesus vinha caminhando sobre o mar, você conhece essa história, mas sempre é bom relembrar. Ele vinha caminhando sobre o mar e de repente
Pedro vai pedir para Jesus ir ao seu encontro. E Jesus vai dizer, vem Pedro. E admiro ao apóstolo Pedro por aquilo que ele fez. Ele foi o único dos discípulos que teve a ousadia, que teve a coragem de sair da barca, de tirar o seu pé de um lugar sólido para pisar nas águas do mar da Galileia. Mas ele caminhou sobre as águas. Isso foi o mais lindo de tudo. Ele caminhou sobre as águas. Mas a palavra de Deus nos relata que ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a olhar para as ondas e começou a afundar. Se nós começar a olhar para os problemas, começar a olhar para a dificuldade e fazer da dificuldade um gigante, quando na realidade não é, nós vamos começar também a afundar, assim como o apóstolo Pedro. Porque pensamos que não vamos poder vencer, porque pensamos que não vamos poder conquistar, porque pensamos que isso não é para mim. Essa é a maior mentira de Satanás e que impede muitas vezes de você receber preciosas bênçãos de parte do Senhor nas suas vidas. Sim, impede você de receber preciosas bênçãos da sua vida. Quando começamos a pensar, mas eu creio que não é para mim. Ou, muitas vezes, nós condicionamos a Deus também. Mas eu quero essa bênção, mas eu não posso deixar o outro. Não posso deixar o mundo. Não posso abandonar o mundo. Bom dia, Elisa, na cidade de Alegrete. Bênçãos de Deus para ti e para a tua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não queremos deixar. Não faz muito tempo, no meio de uma conversa, tinha um homem onde ele frequenta, às vezes, igreja, e ele ali confessou algo. Eu só não me converto, não congrego, não me afirmo, porque eu amo o mundo. É consciente. E quanto custa para uma pessoa renunciar os prazeres mundanos? Meu amigo, o prazer mundano não vai levar você absolutamente a nada. Meu irmão, você já morreu para os prazeres mundanos. Que oferece o mundo? Pecado. Esse é o oferecimento do mundo. As mais diversas maneiras de poder pecar. As mais diversas maneiras de pecado. Tudo o que oferece o mundo é contra Deus. Totalmente contrário à palavra do Senhor. Então, quando nós entendemos estas coisas, de que devemos de viver em santidade, e viver em santidade não é viver num monastério, viver em santidade não é viver encerrado, viver em santidade é viver afastado do mundo. E nada tem a ver com vestimentas, o estilo do cabelo, o estilo disto, o estilo daquilo. Sim, devemos de nós vestir de uma maneira decorosa, mas a palavra de Deus não tem especificações, principalmente no Novo Testamento, de como devemos de vestir, como devemos de arrumar o nosso cabelo. Alguns que não entendem, Coríntios 11, onde fala de que a mulher tem que deixar crescer o cabelo, esse é outro tema que um dia vamos tratar. Mas nós temos que ver o contexto histórico, a cultura do lugar, por que razão o apóstolo Paulo recomendou isso para as mulheres. Mas continua a palavra de Deus. E pela roupa, por que estáis preocupados? Pela roupa, por que estáis preocupados? Isto é uma grande preocupação, principalmente das mulheres. Não é verdade?
E tristemente, nossas congregações, templos, lugares de congregar, têm se transformado numa passarela de moda. E as pessoas se preocupam que vou vestir ou que vou deixar de vestir. E isto não vem de agora. Isto faz muitos e muitos anos que isto acontece. Que roupa vou pôr para ir na Santa Ceia? Nós preocupamos pela roupa para ir na Santa Ceia, mas não nos preocupamos para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Nós preocupamos pelo que vamos vestir para ir no culto, mas não nos preocupamos para estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. A roupa absolutamente não é nada. Se nós formos arrebatados deste mundo, a roupa vai ficar. Se chegamos a partir deste mundo, a roupa vai ficar. Até alguns vão dentro do caixão até nu. E as roupas vão parar num brechó, vai ser doada para alguém ou simplesmente vão jogar em fora. Cuidado com preocupar-se por isto. Eu não fui na igreja porque não tinha sapato. E eu não vou ir de tênis. Eu não fui na igreja porque não ia ir com a mesma roupa. E muitas vezes ouvimos isto. Hoje eu não vou porque eu vou estar com a mesma roupa. Cuidado com essa coisa. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua magnificência, se vestiu como um destes. Porque se assim veste Deus a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada em um forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé. Não fará muito mais por vós, homens de pouca fé. Está nos falando daquilo que Deus pode fazer por nós. Falamos da roupa, a roupa é somente um exemplo. Para nós levar a algo maior, que é nós entender o que Deus pode fazer por nós. Haverá algo impossível para Deus? Janderson, que Deus abençoe poderosamente tua vida nesta manhã. Que Deus venha derramar a tua graça sobre a tua casa, sobre a tua família. Por aí está em Alegrete hoje. Janderson é um servo de Deus que viaja muito a motivo de trabalho. Homens de pouca fé. Nós duvidamos do poder de Deus. Você duvida do poder de Deus? Você duvida daquilo que Deus pode fazer por você? Você duvida de que Deus pode reverter essa situação na qual você se encontra hoje? Deus pode reverter essa situação que para você está sendo ruim. Deus pode reverter e transformá-la numa grande bênção da sua vida. Às vezes, preste bem atenção nisto e já vamos orar. Às vezes, perdemos algo e nós lamentamos. Mas é Deus agindo. É Deus nos dando um livramento. Tem coisas que acontecem com as nossas vidas que é a propósito de Deus. Não vamos entender hoje, mas vamos entender lá na frente, porque Deus nos tira de determinados lugares e nos coloca em outros. Deus tem o melhor para você. Basta acreditar no Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor amado, nesta manhã nós estamos na Tua presença, Senhor. Te louvamos e Te adoramos pelo Teu poder e Te agradecemos por este novo dia de vida. Senhor, eu quero levantar uma oração nesta hora, meu Pai. Senhor, por aqueles que estão preocupados com a situação da sua vida, que estão preocupados por como têm se desenvolvido as coisas das suas vidas, Pai.
Senhor, que tu venhas colocar a tua mão sobre essas pessoas. Sobre todas as coisas, Senhor, eu oro para que venham ter em paz. Para que venham ter em paz, Senhor Deus, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Senhor, essa paz que somente tu sabes dar. Uma paz que sobrepassa todo o nosso entendimento. E também, ó Pai, que possam confiar em ti, ó Deus, de que tu tens algo 70 vezes melhor daquilo que eles possam terem perdido, meu Deus. Senhor, que tu venhas abrir portas, que tu venhas, Senhor Deus, glorificar-te sobre essa vida, Senhor, que está pedindo pelo bem-estar. Senhor, por essa vida que até este exato momento estava queixando-se ou até amaldiçoando a situação por a qual ela está passando. Senhor, que possa ter uma transformação nessa situação. Que essa situação adversa venha se transformar numa grande bênção em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E meu desejo é que você seja prosperado em todas as coisas, assim como também prospera a sua alma. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre.